Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava pronta para um desafio e ela disse que sim. Logo, ela se viu trancada dentro de uma sala. Nessa sala, havia uma porta com 3 interruptores de luz ao lado. Atrás da porta, havia um armário vazio com nada além de uma lâmpada dentro. A tarefa dela era descobrir qual interruptor controlava a lâmpada no interior do armário. Ela poderia ligar os interruptores como quisesse, mas uma vez que abrisse a porta, ela não poderia mais tocar nos interruptores. Algum tempo depois, ela conseguiu acertar. Como ela fez isso? Ok, vamos passo a passo. Ela ligou o interruptor número 1 e esperou por alguns minutos. Então, desligou e imediatamente ligou o interruptor número 2. Aí, abriu a porta e verificou a luz. Como estava desligada, percebeu que não era o interruptor número 2 que controlava a lâmpada. Ela decidiu tocar a lâmpada para verificar se estava quente ou fria. Se estivesse fria, significaria que o interruptor número 3 a controlava. Mas a lâmpada estava quente. Então isso significava que o interruptor número 1 a controlava. Muito bem, Carol. Para voltar à festa, a Carol teve que resolver outro enigma. Havia 2 ampulhetas na frente dela. Uma durava 7 minutos e a outra 4. Ela precisava cronometrar 9 minutos usando as 2 ampulhetas. Como ela poderia fazer isso? Primeiro, ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos terminou, a outra ainda tinha 3 minutos restantes. Aí, ela virou a ampulheta de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos estava vazia, restava 1 minuto na outra. E quando a ampulheta de 4 minutos esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior da de 7 minutos. Ela virou novamente, então havia 1 minuto de areia na parte superior da ampulheta. E quando a de 7 minutos finalmente esvaziou novamente, 9 minutos se passaram no total. Ufa, essa deu trabalho. Alguém roubou um diamante raro da casa da senhorita Mônica Silva, que alegou ter entrado em seu quarto uma manhã e descoberto que a caixa de vidro no seu closet havia sido quebrada e o diamante havia sumido. Ela chamou um detetive, que logo chegou na casa e fez algumas perguntas. Com base em suas investigações, ele reuniu 3 suspeitos. O Jarbas, que era o jardineiro, tinha a chave da casa. A Sofia, prima da senhorita Mônica, que passaria a semana com ela. E a faxineira, Adeline, que limpava a casa todos os dias. O Jarbas disse que estava de férias naquela semana, então ele não estava perto da casa quando isso aconteceu. A Sofia disse que nem sabia que a prima tinha um diamante escondido em casa. E a Adeline disse que quando estava limpando a casa por volta das 22 horas da noite anterior, tudo parecia bem. Quem roubou as joias? Foi a faxineira. Parece que logo depois que ela quebrou o vidro e roubou o diamante, ela também limpou os pedaços de vidro deixados no chão. Em um dia frio de inverno, o Jaime acordou após um procedimento médico. Ele estava deitado na cama quando o médico entrou no quarto, dizendo que havia 3 mulheres do lado de fora, alegando ser a esposa dele. Todas as 3 queriam vê-lo, mas apenas sua esposa tinha permissão para isso. Veja as mulheres. Qual delas você acha que está falando a verdade? A de camisa branca é a única que tem uma aliança no dedo esquerdo. Ela é a esposa. Era uma manhã preguiçosa de domingo e o João estava tomando café da manhã na cozinha. De repente, ele ouviu um vidro se estilhaçar. Ao entrar na sala, viu que alguém tinha acabado de quebrar uma de suas vidraças. Ele ficou furioso e decidiu sair para ver se conseguia encontrar o culpado. Havia apenas 3 pessoas na rua, então conversou com cada uma delas. A primeira pessoa era um dos filhos do vizinho. Ele estava voltando do treino de futebol, segurando uma bola nas mãos e disse que estava indo para casa no momento do incidente. A segunda pessoa era o Stefan, seu vizinho e amigo de longa data. Ele estava carregando uma caixa de ferramentas. O homem disse que tinha decidido ir ali para consertar a janela do João. A última pessoa era o Júlio, o carteiro. Ele estava andando de bicicleta, jogando jornais nos gramados das casas. Ele disse que tinha passado pela casa do João há horas. Logo, o João descobriu quem tinha quebrado a vidraça. Como?
foi o carteiro. Se você olhar para o gramado, o jornal na grama está abaixo da janela. Ele jogou o jornal na caixa de correio, mas errou e atingiu a janela do João. Ups! Era uma noite de tempestade. A Kátia e seu namorado ficaram acordados até tarde assistindo novela. No intervalo, deu a previsão do tempo. A apresentadora disse que continuaria chovendo por mais 2 dias, mas em 72 horas estaria claro e ensolarado. A Kátia se virou para o namorado e disse que a moça do tempo estava errada. E a garota tinha razão. Por quê? Porque em 72 horas também será noite, então não tem como estar claro e ensolarado. O sonho da Amélia era saltar de paraquedas, mas ela tinha medo de altura. Um dia, sua amiga a levou para realizar seu sonho. A Amélia saltou de um avião sem paraquedas e não se machucou. Como isso foi possível? O avião não estava voando, ele ainda estava no chão. Davi, um arqueólogo, viajou para o Egito em uma missão muito especial. Ele passou dias escavando ruínas escondidas sob a areia. E a única coisa que encontrou foi uma moeda com a gravação 10 a.C. Quando ele mostrou a seus colegas, eles lhe disseram que a moeda era falsa. Por quê? Bem, porque a designação antes de Cristo não existia até depois do início de nossa era. Estava chovendo quando a Lia chamou a polícia. Ela disse que alguém tinha acabado de bater em seu carro e fugido. Quando a polícia chegou, a única pessoa próxima ao local do incidente era um homem que estava trocando seu pneu. A Lia disse que aquele era o carro que havia batido no dela. No entanto, o homem disse que não poderia ser verdade, pois ele estava ocupado consertando seu carro o tempo todo. Você sabe dizer quem está mentindo? O cara que está consertando o carro. A chuva começou recentemente. Se ele estivesse consertando o carro o tempo todo, o chão embaixo dele estaria seco. Mas veja, está molhado. Isso significa que ele acabou de chegar ali e é realmente o responsável pelo incidente. Uma tarde, 4 amigas decidiram se encontrar para tomar um café. Alguém perguntou qual delas era a mais velha, e elas responderam com um enigma. A Maria é 3 vezes mais velha que a Ana, mas 3 anos atrás, a Ana era 1 ano mais nova que a Cláudia agora, e a Olivia é 2 vezes mais velha que a Ana. E aí, consegue colocar as meninas em ordem por idade? A ordem correta é Maria, Olivia, Ana e Cláudia. Aqui está uma rapidinha. O que pertence a você, mas os outros usam com mais frequência? Seu nome. Do lado de fora de um palácio chique, 2 sentinelas cuidavam do portão principal. Eles estavam olhando em direções diferentes, um para o oeste e outro para o leste. Em dado momento, um dos sentinelas perguntou ao outro: "Por que você está rindo?" Como ele poderia saber que seu colega estava rindo? Bem, apesar do fato de que estavam olhando em direções diferentes, eles não estavam de costas um para o outro, e sim de frente. O Kevin estava viajando a negócios e teve que passar a noite em um hotel. Depois de um dia inteiro de reuniões, voltou para o quarto para descansar um pouco. Ele foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Após se revirar por horas, ligou para alguém, não disse uma palavra e finalmente adormeceu. Para quem ele ligou e como conseguiu finalmente adormecer? Ele ligou para o quarto ao lado, pois seu vizinho estava roncando muito alto. O toque acordou o vizinho, o ronco parou e o Kevin conseguiu dormir. Você acabou de voltar de longas férias. Lá, comprou uma mala nova para colocar todas as coisas que comprou. Mas você não se lembra do código dela.
Por sorte, fez uma anotação no celular para te ajudar a decifrar o código para abrir a fechadura. 682, um dígito está certo e no lugar dele. 614, um dígito está certo, mas no lugar errado. 206, dois dígitos estão certos, mas ambos estão no lugar errado. 768, todos os dígitos estão errados. 380, um dígito está certo, mas no lugar errado. Qual é o código de 3 dígitos? Zero quatro dois. Ei, que tal alguns enigmas complicados para colocar seu cérebro para funcionar? Preparado? Em quanto tempo você consegue resolver este? A Grace tem 7 filhos e cada um deles tem uma irmã. Quantas crianças ela tem no total? A resposta é 8, considerando que todos os filhos têm a mesma irmã. Então, 7 filhos mais uma irmã igual 8 crianças. A família do Stefan estava fora neste fim de semana, mas ele foi encontrado inconsciente do lado de fora de sua mansão. Os investigadores tinham 3 suspeitos principais. Todos estavam na casa quando tudo aconteceu. A primeira pessoa era a Maya, mas ela alegou ser inocente. Eu estava limpando a casa de manhã e depois tirei uma soneca à tarde, disse ela aos investigadores. O mordomo, João, falou: me pediram para conferir o estoque de alimentos à tarde. E a última pessoa a ser interrogada foi o Jaime, o motorista. Ele alegou que estava longe da casa naquele dia. Eu estava levando os filhos do patrão para uma festa. Qual dessas pessoas você acha que é culpada? Foi o Jaime. Todos os membros da família estavam fora naquele fim de semana, então seu álibi não pode ser verdade. Qual palavra em inglês tem a mesma pronúncia, mesmo depois de você tirar 2 de suas 3 letras? É bee, que significa abelha. Ufa, essa foi complicada. Observe estas imagens e tente adivinhar o que está errado. Na última foto, a mulher está tentando comer sopa com um garfo. Como se funcionasse. Havia 4 peras na cesta e 4 pessoas na sala. Cada pessoa pegou uma fruta. No final, ainda sobrou uma pera na cesta. Como isso é possível? A última pessoa pegou a pera que ainda estava na cesta. O aniversário da Mari estava chegando e ela decidiu se presentear com um dia relaxante em um spa. Durante a massagem, a garota cochilou. Quando acordou, o dinheiro que tinha na bolsa havia sumido. Ela tinha 3 suspeitos. A caixa, Érica, afirmou: eu estava almoçando lá atrás. A Caterine, a massagista, disse: eu fui até o fundo do salão para pegar um pouco mais de óleo. A última pessoa era outra cliente, a Mônica, que disse que não tinha visto nada e estava apenas esperando seu atendimento. Você sabe dizer qual é a culpada? É a Caterine. Ela deve ter esperado que a Mari adormecesse para pegar as coisas dela. Veja o dinheiro escondido atrás dos olhos. Ei, está na hora de ir ao cabeleireiro para cortar as pontas duplas. Mas neste cenário existem apenas 2 cabeleireiros na cidade que podem cortar seu cabelo. Este cara ou esta garota. Qual deles você deve escolher? A garota, é claro. Se há apenas 2 cabeleireiros na cidade, isso significa que um corta o cabelo do outro. E a julgar pelo corte que ele fez nela, parece que o cara realmente não sabe o que está fazendo. Se um galo põe um ovo em cima desta cabana, em que direção ele irá rolar? Ahá! Galos não põem ovos, então não rolam para lugar nenhum. O vendedor de uma loja cara de cuidados com a pele chamou a polícia porque alguém havia roubado seu negócio.
Ele não viu o culpado, mas de acordo com as imagens da câmera de segurança, havia 3 clientes na loja no momento do assalto. Os policiais interrogaram cada um deles. O Michel disse que estava comprando algumas coisas para seus animais de estimação. A segunda suspeita, a Kátia, estava procurando pomadas e um pouco de gel de babosa. E a terceira, a Raquel, falou aos interrogadores que estava ocupada procurando loções. Você sabe dizer quem está mentindo? O Michel é o culpado. A loja de produtos para a pele não vende nada para animais de estimação. Duh! O Pedro é um homem rico que possui muitas joias caras. Um dia ele acordou e percebeu que tudo havia sido roubado. Então chamou um detetive particular para resolver o caso. A Carla, esposa do Pedro, foi a primeira a ser interrogada. Eu estava tomando banho na hora, disse ela nervosa. A Bianca, a governanta que trabalhava para a família havia anos, garantiu que não estava na casa. Eu estava limpando a garagem. A última suspeita era Maria, a cozinheira. Eu estava fazendo almoço para a família, falou para o detetive. Você sabe dizer quem roubou as joias? Foi a Maria, claro. Ela afirmou que estava preparando o almoço, mas o crime aconteceu à noite. Um homem mora no 80º andar de um prédio alto. Em dias de chuva, ele sobe de elevador, mas em dias ensolarados, só pega o elevador até a metade do caminho e depois vai pelas escadas. Por que ele faz isso? Bem, acontece que o homem é baixinho. Normalmente, ele só alcança o botão do 40º andar. Mas em dias de chuva, o cara consegue apertar o botão do 80º andar com a ajuda do cabo do guarda-chuva. Genial, né? Em um dia chuvoso, a Marina decidiu trabalhar em casa. A certa altura, ela foi ao banheiro e, quando voltou, percebeu que seu celular e dinheiro haviam sido roubados em sua própria casa durante o dia. Havia 3 pessoas na casa no momento. Sua irmã, a Beth, disse que não foi ela. Eu ainda estava dormindo naquela hora, pois tinha ido tarde para a cama ontem. Sua outra irmã, a Ana, afirmou que estava passeando no jardim quando aconteceu. Eu estava no jardim observando a dama da noite florescer. E por último, o João, namorado da Marina. Acabei de chegar em casa para o almoço, falou. O que você acha? Qual desses 3 suspeitos roubou o dinheiro e o celular da Marina? A Ana é a culpada, claro. As damas da noite só florescem à noite. Então ela provavelmente entrou escondida e pegou as coisas da Marina enquanto a garota não estava. Um fazendeiro cavalgou até a cidade no domingo. Ele ficou lá por 4 dias e foi embora no domingo. Como isso é possível? O cavalo do fazendeiro se chama Domingo. Aposto que você não adivinhou esta, né? Caiu um temporal terrível na fazenda do tio João e todos, menos 15 porcos, estavam desaparecidos e não foram encontrados. Quantos porcos ainda estão no chiqueiro? Se você disse 15, acertou. Há 3 cômodos importantes em uma casa. O primeiro é uma biblioteca cheia de livros raros. O segundo guarda montes de dinheiro e ouro. E o terceiro tem caixas cheias de joias caras. Em caso de incêndio, de qual cômodo a polícia tentará apagar o fogo primeiro? A resposta correta é nenhum. A polícia não combate incêndios. Esse é o trabalho dos bombeiros. A Virgínia, sem querer, enviou um e-mail para seu namorado em vez de sua melhor amiga. Ela não queria que ele visse, então pegou o laptop dele enquanto o rapaz dormia e tentou apagar a mensagem. O computador exigia uma senha para desbloquear. Por sorte, havia um post-it com uma dica. Panela 1. Alado 2.
Cartaz 2 e 1. Oca 2. Qual é a senha? Cada número indica a letra que Virgínia deveria selecionar na palavra correspondente. A primeira letra em panela é P. A segunda letra em alado é L. A segunda e a primeira letras em cartaz são A e C. E a terceira letra em oca é A. A senha é placa. Psiu, escreva nos comentários quantos destes enigmas você respondeu corretamente. Samara e Jean ficaram presos em uma pequena ilha deserta. Eles não tinham rádio nem celular, então não havia como pedir socorro. A ilha não tinha árvores, então não havia o que queimar. Só se via areia e pedras ao redor deles. De repente, Samara viu um avião circulando no céu, vindo ao seu resgate. Infelizmente, ele estava voando alto demais e o piloto não conseguia vê-los. Aí ela teve uma ideia brilhante e pouco depois o avião os resgatou. Que ideia foi essa? Ela usou as pedras para escrever SOS na areia. O detetive Cunha precisava encontrar a última peça que completava o quebra-cabeças do caso que ele estava tentando solucionar. Ele finalmente entrou no escritório onde os documentos secretos estavam escondidos. Para abrir a porta, ele precisava apertar o botão certo. Havia 3, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher? Cunha precisa escolher o botão azul, ele já está desgastado, então deve ter sido usado muitas vezes. Além disso, há um pequeno aviso acima dos botões, o verde é para emergência e o amarelo fecha todas as portas e apaga as luzes do prédio inteiro. Uau, quero um painel desses para mim! Um dia, a Amélia desconfiou de que seu namorado, Eric, estava escondendo alguma coisa dela. Para descobrir o que era, ela precisava acessar o notebook dele. Amélia não tinha ideia de qual era a senha, mas, por sorte, havia um bilhete sobre a mesa. Agora só faltava decifrar a dica: alho, mel, Lia. E aí, você consegue decifrar o código? Isso mesmo, é a Amélia. A senha é o nome dela. Por falar nisso, o segredo que o Eric estava escondendo era o presente de aniversário que ele estava escolhendo para ela. Bem feito, quem mandou ficar espionando as pessoas? Jota e Luiz fizeram uma aposta: dizer sim para tudo durante um dia inteiro. Se um deles não disser sim para alguma pergunta, automaticamente perderá a aposta e terá que pagar R$100 para seu amigo. O Luiz percebeu que havia uma pergunta que ninguém poderia responder com um sim. Qual será? Ele percebeu que ninguém poderia responder sim se perguntassem: você está dormindo? Então o Luiz esperou o Jota tirar um cochilo e gravou um vídeo em que o Jota respondia com roncos, mas não com sim às perguntas do Luiz. Que golpe baixo, hein, amigão? Jairo trabalha como auxiliar em uma loja de departamento. Neste momento, há 3 pessoas no provador em que ele trabalha. Jéssica, a garota, está provando um vestido verde. Sérgio está provando uma jaqueta de couro e uma calça skinny. E o Alex, que está provando uma calça jeans maior que o Jairo trouxe para ele. Um dos clientes é um alienígena, e o Jairo precisa descobrir quem. É o Alex. Observe os pés dele. Só um réptil ou alienígena teria os pés assim. Juliano precisa encontrar um documento muito importante que se perdeu. Ele procurou entre os papéis e finalmente encontrou uma coisa que se parecia com o documento que ele estava buscando. Porém, alguns segundos depois, percebeu que havia 4 cópias do documento que eram idênticas. Ou não? Qual destes papéis é o documento verdadeiro? É o que está no canto superior esquerdo. Ele tem carimbo e assinatura, e lá está escrito acordo. O que está abaixo dele parece igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito acodro. E nas outras 2 cópias faltam a assinatura ou o carimbo. Um casal era fã de artes e adorava colecionar peças raras e caras.
Um dia, eles tiveram que viajar a trabalho. Quando voltaram para casa, deram falta de algo precioso. Eles acionaram a polícia na hora, mas os policiais ficaram confusos, pois nenhuma pintura havia sido levada. Por que será que o casal estava preocupado? Estava faltando uma moldura. Na verdade, ela custava muito mais que muitas obras de arte, pois era incrustada com pedras preciosas. Marina estava caminhando por uma mata quando viu um castelo muito bonito. Estava ficando tarde e ela achou melhor pedir para passar a noite ali. O castelo era de um duende amaldiçoado que não gostava de intrusos. Marina foi capturada e presa em uma sala escura com 2 guardas. Mesmo assim, o duende deu a ela a chance de se libertar. Há 2 portas na sala, uma leva à liberdade e a outra está trancada. Os guardas sabem qual das portas libertará a Marina. Um deles sempre diz a verdade, enquanto o outro sempre mente. A Marina não sabe quem é quem. Ela só pode fazer uma pergunta para apenas um guarda. Que pergunta ela deve fazer? Se a Marina disser, se eu pedir a seu colega para mostrar a porta que me libertará, qual delas ele mostrará? Independentemente de qual guarda responder, ele apontará para a porta trancada. O que mentir mostrará a porta errada, e o que não mente mostrará a porta errada também, já que ela seria escolhida por quem mente. Assim, a Marina sabe qual porta é a errada, então é só escolher a outra. Um homem foi à festa de seu amigo e disse para sua esposa que voltaria antes do sol nascer. Ele fez a barba e saiu. O homem voltou antes do sol nascer como prometido, mas estava com a barba comprida. Como isso é possível? O homem e sua esposa vivem em um lugar com noites polares que duram vários meses. Antônio, diretor financeiro de uma grande empresa, finalmente conseguiu convencer os novos sócios a assinar um acordo super importante. Depois colocou esse documento dentro de uma pasta e a deixou sobre a mesa de seu escritório. Quando chegou para trabalhar no dia seguinte, a pasta não estava mais lá. Então Antônio reuniu todos os funcionários e os interrogou. A moça da limpeza disse que estava ocupada limpando o chão e que nem tinha prestado atenção no que estava ao seu redor. O designer explicou que não havia saído de seu posto de trabalho uma única vez e completou que, por ser um artista, não tinha interesse algum em documentos sobre acordos. A contadora admitiu que havia entrado no escritório do Antônio para levar documentos para ele assinar, mas assim que viu que não havia ninguém ali, saiu imediatamente. Quem pegou a pasta com o acordo? Foi o designer. O Antônio não mencionou em momento algum o que tinha dentro da pasta. Como ele sabia que havia um acordo lá dentro? Hélio gosta de usar meias só pretas ou só brancas. Um dia, pela manhã, ele estava com pressa para se arrumar para uma reunião importante. De repente, a energia acabou. Ele tem 10 meias brancas e 10 meias pretas dentro de sua gaveta, mas todas estão misturadas. Ele não quer que zombem dele no trabalho por estar usando meias de cores diferentes. Se está totalmente escuro no quarto e o Eric não consegue enxergar nada, quantas meias ele deve tirar da gaveta para encontrar 2 da mesma cor? Três meias é mais que suficiente. Em um grupo de 3, ele certamente encontrará 2 da mesma cor. Jane disse para seu chefe que alguém tinha pegado os documentos que ela havia preparado para a reunião. Ela acrescentou que viu um estranho no prédio que estava usando um terno elegante, luvas e uma máscara preta. Essa pessoa também tinha 3 anéis nos dedos. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então, como ela tinha visto esses 3 anéis nos dedos do cara? A Jane deve ter se esquecido de imprimir os documentos. Em um dia quente e bonito, Viviane, que morava em uma cidade no litoral, resolveu dar um passeio sozinha. Mas depois de horas caminhando, ela acabou em uma parte da mata que não conhecia. Diante dela, há 3 caminhos. Um deles tem pegadas de urso, o outro tem pegadas humanas, e o terceiro fica na beira de um rio. Qual deles a Viviane deve escolher para sair dali?
o caminho do rio. Como ela mora em uma cidade litorânea, o rio certamente desemboca no mar. Assim, ela conseguirá saber onde está. A Beth tem uma irmã, a Ana. A Gabi é a mãe da Beth. O Daniel é pai da Gabi e a Samantha é mãe do Daniel. O que a Ana é do Daniel? Vamos esmiuçar essa família confusa. A Ana é irmã da Beth e a Beth é filha da Gabi. Então, a Ana também é filha da Gabi. Também sabemos que o Daniel é pai da Gabi. Então, o Daniel é avô da Ana. A Beth tem um encontro e está um pouquinho atrasada. Seu namorado, o Sérgio, já está à espera dela dentro da cafeteria preferida deles. Encontre-o. É este cara aqui à direita. Ele está com uma caixinha de presente sobre a mesa. Depois do encontro, a Beth pegou um carro compartilhado para ir embora. O carro está estacionado neste lugar. Encontre o único destino ao qual ela vai chegar. Se ela fizer esta rota estranha aqui, só pode parar no ponto 3. Um dos sites mais populares de e-mail está enfrentando um erro no sistema. Então as senhas de alguns clientes mudaram. A Beth escreveu uma mensagem para o representante da empresa. Minha senha foi alterada. Não estou conseguindo acessar minha conta. A empresa respondeu. Desta vez sua senha é distinta e tem 8 letras, das quais 2 são as mesmas da sua senha antiga. A Beth respondeu. Obrigada, agora consegui acessar. Adivinhe a senha antiga e a senha nova da Beth. A senha nova dela é distinta e a antiga é alterada. A Beth chegou a seu clube preferido e viu algo muito estranho. Você consegue ver o que é? Alguém trocou as sombras desses caras. Após nadar um pouco, Beth foi para o vestiário tomar um banho. Há outras pessoas nos outros cubículos. Identifique qual delas é uma intrusa. Esta pessoa à esquerda certamente deve usar o banheiro masculino. Só tem um frasco de shampoo no cubículo dele, enquanto as meninas geralmente levam um monte de produtos para tomar banho. A Beth se encontrou com seu melhor amigo, o Robson. Ele sempre diz a verdade. Então o Robson falou: tem um número inteiro específico em minha mente. É 1, 2 ou 3. Você só pode fazer uma pergunta e só posso responder sim, não ou não sei. Qual pergunta você fará para descobrir o número no qual estou pensando? Ajude a Beth. Ela deve dizer: tem um número inteiro em minha mente. Ele está entre o 2 e o 3. O número que estou pensando é menor ou maior que o seu número? Assim, se o Robson responder não, o número é 1. Se ele responder sim, o número é 3. E se ele responder não sei, o número é 2. Beth conseguiu um emprego como operadora de caixa em um cinema. Um grupo de primeiros clientes se aproxima do guichê. 4 mães, 2 avós e 4 filhas. Qual é a quantidade mínima de ingressos que elas precisarão comprar? Apenas 6. A Beth tem 3 chaves que abrem 3 portas diferentes. De quantas tentativas ela precisa para descobrir qual chave abre que porta? Ela precisará de 6 tentativas. Primeiro, deve testar a primeira chave e gastar 3 tentativas nas 3 portas. Depois, deve usar a segunda chave, 2 tentativas nas 2 portas restantes. E por fim, ela usará a terceira chave para abrir a terceira porta. A Beth entrou em uma cafeteria e viu um ladrão na hora. Você também está vendo?
Essa moça elegante sentada aqui tem um detector de plástico preso em suas roupas roubadas. O cinema foi roubado. A Beth chamou a polícia e 3 suspeitos foram detidos. Os policiais verificaram os passaportes deles. Você consegue encontrar a identidade falsa? A maioria das fotos dos passaportes deve ter um fundo branco, então esta do meio é falsa. Tarde da noite, a Beth estava caminhando para casa sob uma nevasca. Ela encontrou seu vizinho passeando na rua com um cachorro e sentiu um arrepio. Por que será? O cachorro só está deixando pegadas de 2 patas. A Beth continua a caminhar e vê outra coisa esquisita. Você sabe o que é? Aqui deveria haver uma lua, não Saturno. Beth entra em seu prédio e encontra 3 vizinhos dentro do elevador. Um deles é um lobisomem. Adivinhe qual? É esta senhora, à esquerda. Ela está usando um colar de lua. A Beth vai dormir e acorda em uma arena. Os alto-falantes anunciam que ela deve lutar com uma dessas 3 criaturas híbridas. Qual delas ela deve escolher para continuar viva? Um urso polar com cabeça de tigre, um elefante com cabeça de lobo ou um híbrido com cara e corpo de uma lula gigante e pernas humanas? A Beth deve escolher a terceira criatura. Como o corpo dela tem guelras, ela não conseguirá respirar e lutar fora da água. Após a luta, a Beth recebeu um convite para se encontrar com o maior investidor dessa competição, o Rei Haroldo. Ela entrou em uma linda sala e viu 6 homens sentados. Eles estão usando a mesma roupa e se parecem muito. É difícil dizer qual é o verdadeiro rei. Mas, depois de alguns minutos, a Beth se aproxima de um deles, faz uma reverência e diz: "É um prazer conhecê-lo, Vossa Majestade." Como ela soube quem era o verdadeiro rei? Todos os homens estão olhando atentamente para o rei, para imitar seus trejeitos e ações. Enquanto isso, o verdadeiro Rei Haroldo está apenas sentado, tranquilo. Beth volta para casa e recebe más notícias. Seu gato fofinho sumiu. A Beth interrogou seus vizinhos. A Lilian disse: "Sinto muito, mas não vi gato nenhum. Estou trabalhando de casa, então passei o dia todo mexendo em meu novo livro." A Vanessa disse: "Não vi o fofinho hoje. Isso é ótimo, pois tenho uma alergia terrível a gatos." O Bruno disse: "Acho que eu vi os miados na sacada algumas horas atrás." Adivinhe quem roubou o bichano? Ninguém! O fofinho ficou escondido debaixo do sofá da Beth esse tempo todo. O namorado da Beth, o Wesley, mora a alguns quarteirões da casa dela. A Beth ligou para ele pelo FaceTime e o convidou para ir à sua casa. Mas o Wesley disse: "Desculpa, amor, acabei de chegar em casa e estou passando mal. Acho melhor eu dormir cedo." A Beth gritou: "Mentiroso!" e desligou. Por quê? Observe a janela da Beth. Está escuro lá fora. O Wesley mora apenas 2 quarteirões dali. Mas tem um sol azul do lado de fora, o que significa que ele não está em casa. A Beth fez um lindo castelo de areia e depois se deitou. Ela acabou cochilando. Depois de um tempo, acordou e viu que seu castelo estava destruído. Ela perguntou a 3 pessoas que estavam por perto: "Quem fez isso?" A Kelly respondeu: "Gostei do seu castelo e até tirei 2 fotos para postar na internet. Depois saí para comprar sorvete. Quando voltei, ele estava assim." A Olivia disse: "Desculpe, eu estava nadando longe da praia. Quando voltei, não vi castelo algum." E o Tony disse: "Sinto muito, moça. Não vi nada, sou cego. O vento deve ter destruído seu castelo. Você não deveria ter feito um castelo tão alto assim." Qual deles está mentindo?
O Tony está mentindo. Se ele é cego, como sabia a altura do castelo? A Beth está usando o aplicativo para encontrar uma acomodação para suas férias. Ela gostou de 3 ofertas. A Rosa convidou para se hospedar em um quarto aconchegante no 4º andar de sua luxuosa mansão, por um precinho de R$50 por noite. A Jane está pronta para hospedar por R$30 uma pessoa em um casebre que fica em seu quintal. E o Thiago ofereceu alugar seu barco por R$200 à noite, com equipamento de pesca incluso. Só um desses anúncios não é falso. Adivinhe qual? Esta mansão só tem 3 andares e a foto do Thiago está pregada no cais. Ele é um foragido da polícia. Então, o casebre da Jane é a opção mais segura para a Beth. Durante a infância, a Laura adorava coelhos. Quando cresceu, ela se tornou uma detetive particular e adotou um lindo coelhinho chamado Canela. Um dia, ela precisou viajar a trabalho. Então, pediu para Sara, sua faxineira, para a Anabela, sua cozinheira, e para a Fernanda, sua irmã, que cuidassem do animal. Mas quando a garota voltou, o Canela tinha sumido e as 3 mulheres afirmaram não saber o que havia acontecido. Observe-as com atenção. Quem está mentindo? É a cozinheira. Viu só? A coleira do Canela está dentro do bolso dela. Bem, a Laura viu isso também. Quando a Anabela percebeu que tinha sido desmascarada, saiu correndo. A Laura foi atrás, mas não conseguiu alcançá-la. Só deu tempo de ver a cozinheira entrando em uma academia. Então, a garota correu para lá também, mas um segurança a deteve. Pelo visto, todos os membros daquele clube esportivo precisavam saber uma frase secreta para entrar ali. A Laura teve sorte, pois viu um bilhete com uma dica perto da porta. Ajude a jovem a descobrir a frase secreta. É pelo menos uma vez na vida. E ela acertou, então o guarda a deixou entrar. A Laura procurou por toda parte, mas não encontrou a Anabela. Espere, as duchas! Quando a garota entrou no banheiro, percebeu que havia 3 pessoas tomando banho ali. Mas logo depois notou que uma delas só estava fingindo. Qual delas? É a pessoa da segunda cabine. A água está escorrendo, mas não tem espuma. A fingida não está usando sabonete nem esponja. Mas surpresa, a pessoa que estava fingindo tomar banho não era a Anabela. Então onde será que a cozinheira estava escondida? De repente, a Laura viu um pedaço de papel no chão. Ela o pegou. Lá estava escrito: "Siga o coelho branco". Olhe ao redor com atenção e tente descobrir para onde a garota deve ir. Está vendo aquelas orelhas de coelho ali na porta? A Laura deve passar por ela. Mas a porta estava protegida por senha. E aquilo é um enigma perto do visor? A jovem começou a ler. A senha é um número de 3 dígitos. 682. Um destes números está correto e no lugar certo. 635. Um desses números está correto, mas no lugar errado. 206. 2 números estão corretos, mas no lugar errado. 738. Nada está correto aqui. 780. Um número está certo, mas no lugar errado. Ajude a Laura a descobrir a senha. Das afirmações 4 e 5, podemos entender que o 0 é um número certo que está no lugar errado. O 6 não pode ser o número que precisamos. Caso contrário, as afirmações 1 e 2 se contradiriam. Nesse caso, analisando as afirmações 2 e 3, podemos concluir que os números certos são 2, 5 e 0. Então, a senha é 052. A Laura abriu a porta e viu um longo corredor que levava a uma sala ampla. Lá, a garota notou um homem vestido de preto, sentado em uma poltrona com formato de trono, com um Canela no colo. "Ora, ora, ora, aí está você", ele disse.
Se quiser ter seu coelho de volta, terá que fazer uma coisa para mim. A Laura não teve escolha a não ser concordar. Veja bem, minha esposa Luísa desapareceu durante um show na semana passada. Sua missão é encontrá-la. E o homem deu todos os detalhes para Laura. A jovem interrogou 3 testemunhas. A Doroteia disse que tinha ido para casa logo após a apresentação e que não tinha notado nada estranho. A Aline falou que tinha visto a Luísa saindo durante o intervalo com um homem alto e loiro. E a Ana afirmou que estava falando ao telefone com seu marido, então não tinha visto para onde a Luísa tinha ido. Qual destas mulheres sabe alguma coisa sobre o paradeiro de Luísa? A Aline. Veja, durante a apresentação, ela não estava usando óculos e nem lentes. Perceba o modo desajeitado de andar. Sendo assim, como ela conseguiu enxergar a Luísa saindo com um homem? Após ser pressionada pela Laura, Aline cedeu e confessou que tinha visto uma mulher puxar a Luísa para fora dali, só não tinha dito antes por medo de represálias por parte da mulher misteriosa. Aline deu para Laura um pedaço de papel que a mulher tinha deixado cair, mas seja o que for que estava escrito ali, estava codificado. Ajude a Laura a decifrar a mensagem. O bilhete diz nas docas. Quando a Laura chegou lá, viu 3 prédios. Ela entendeu que não teria tempo de revistar todos. Precisava escolher um onde a Luísa estava sendo mantida em cárcere. E rápido. Você pode ajudar a Laura? Observe a construção azul com atenção. Perto da janela tem a palavra ajuda rabiscada com algum objeto pontiagudo. Após vasculhar ao redor do prédio azul, a Laura encontrou 3 chaves, mas precisa descobrir qual delas se encaixa na fechadura da porta. Rápido! Isso! Esta é a chave certa. A porta se abriu e a garota viu uma mulher sentada em um canto da sala. Era a Luísa. A Laura ajudou a se levantar e as duas saíram imediatamente dali. Pouco depois, elas viram 3 táxis. Qual dos carros as garotas devem escolher? O primeiro não possui placa. Isso é suspeito. Quem está dirigindo o segundo táxi é a mesma mulher que raptou a Luísa na semana passada, só que ela está disfarçada com bigode e boné, fingindo ser um homem. A Laura e a Luísa devem escolher o terceiro carro. Mas a sorte não estava a favor delas naquela tarde. O carro quebrou antes que elas chegassem ao marido da Luísa. Então tiveram que fazer o resto do percurso a pé. Havia 3 caminhos à frente. Um levava a um pântano com gases tóxicos flutuando sobre a superfície da água. O segundo estava cheio de plantas venenosas. E no terceiro, o ar estava infestado de vespas agitadas. Por qual dos caminhos a Laura e a Luísa devem passar? Pelo segundo. Pelo menos as plantas não se movem. Então, se elas tomarem cuidado, conseguirão passar sem encostar nelas. Finalmente, as garotas chegaram à casa da Luísa. Assim que o homem de preto viu a esposa, a abraçou e se virou para Laura. Sinto muito por ter usado tais métodos, mas eu estava desesperado. Não posso dizer por quê, mas eu precisava manter o desaparecimento dela em sigilo. É por isso que escolhi envolver você nisso. Como agradecimento, quero lhe dar uma coisa. Mas antes, você precisa decifrar o seguinte enigma. O proprietário de uma loja de eletrônicos foi trabalhar um dia e viu que seu cofre estava aberto. O dinheiro havia sumido, então ele chamou a polícia. Quando o detetive chegou, o proprietário explicou que a chave para o cofre estava junto com as de seu caminhão. 2 de seus funcionários, o André e o Raul, usavam o caminhão e tinham acesso a todas as chaves. Mas os homens sempre as devolviam. O detetive interrogou os motoristas. Uma quantia em dinheiro do chefe foi roubada ontem. O que vocês sabem sobre esse caso? O André falou. Eu não tirei cópia da chave e nem sei qual delas copiar. E o Raul garantiu. Estou trabalhando aqui há 3 meses e até hoje não entrei na sala do chefe. O detetive descobriu na hora quem era o ladrão. E você, já sabe?
Foi o André que roubou o dinheiro. O policial não disse que o cofre tinha sido aberto. Então, como o rapaz sabia disso? A Laura acertou a resposta e o homem entregou o Canela e um smartphone novinho para ela. Mas o celular estava protegido por senha. Quando a Laura tentou destravá-lo, viu o seguinte: escreva todos os números de trás para frente. Isso parecia uma tarefa difícil. Por sorte, a Laura era muito inteligente e não precisou de muito tempo para escrever a resposta certa e desbloquear o aparelho. E aí, qual era a senha? Soremun Sou Sodot. SOREMUN SODOT. Isso é todos os números escritos de trás para frente. Ela não estava acreditando, pois tinha sonhado com aquele aparelho durante toda a sua vida. Mas foi merecido, pois precisou dar um duro danado para recuperar seu bichinho e ganhar aquele prêmio.